Irmãos queridos, uma boa noite. Coração aqui muito apertado por saber que é o nosso último encontro. É o fechamento de Gálatas e também dessas reuniões de segunda-feira. A Igreja Presbiteriana da Barra acabou de inaugurar o seu novo templo. Então, eu penso que eu vou ter que estar mais presente lá em razão desse investimento fantástico que a igreja fez num período de crise. Então, é um espaço que nós já estamos usando, privilegiado, e por isso eu procurei o pastor Theo para dizer que essa exposição bíblica de hoje seria a última. Então, eu acho que nós tivemos uns 3 ou 4 anos aqui de encontro, estudamos a Epístola de Paulo aos Gálatas, versículo por versículo, palavra por palavra, e o mesmo nós fizemos com Gálatas, e hoje aqui nós estamos encerrando. Agora, isso não significa que os irmãos vão ficar livres de mim. Domingo que vem, por exemplo, eu já prego aqui. Vou estar pregando aqui na Betânia, e o pastor Theo tem mantido comigo uma agenda mensal de pregação aos domingos, o que me deixa profundamente honrado. E certamente haverá outras oportunidades para nós estudarmos a palavra de Deus juntos, com outro formato. Então, nós podemos pensar numa outra coisa, num outro produto, vamos assim dizer, numa outra forma de encontro. E eu estou à disposição dessa igreja, eu não canso de dizer por isso, eu não canso de dizer isso, de enfatizar, eu devo minha vida a essa igreja. Essa é uma das razões pelas quais estou aqui. Embora os pastores entre os pastores do país, os que me são mais próximos, os amigos mais íntimos, meus confidentes, são os pastores dessa igreja, pastor Vanderlei, pastor Theo, eu também estou aqui em razão dessa dívida. Próximo dia 12 de outubro, esse feriado de quinta-feira, fará 35 anos que essa igreja me levou a Cristo. Então, não tenho como mensurar o que essa igreja fez por mim. Ela me levou a Cristo, ela me nutriu na fé, seus pastores foram uma referência de santidade, essa igreja me amou, me abraçou, me amparou, me enviou para o seminário, pagou meus estudos, me ajudou a montar a minha biblioteca, pagar meus livros, e ainda me enviou para a Barra, para plantar a igreja na Barra da Tijuca. Aqui eu fiz o meu casamento, aqui eu fui ordenado, então não tenho como, rejeitar os apelos que a Igreja Betânia me faz. E uma igreja que está vivendo um momento glorioso de sua vida. Eu não conheço igreja no país com a visão hoje da Igreja Betânia. Se os sonhos que Deus compartilhou com a liderança da igreja, que assumiram o formato de um texto, de um folheto que o pastor Theo fez se espalhar pela igreja, se esses sonhos se tornarem realidade, essa igreja será uma igreja, vamos assim dizer, sui generis no Brasil. E está caminhando para isso, porque não é apenas no papel, decisões conscientes estão sendo tomadas por essa igreja. Fé reformada, organização em grupos pequenos, trabalho com os pobres, pregação expositiva, governo eclesiástico democrático, no qual os diáconos, presbíteros e pastores são eleitos. Então, esse vínculo com a tradição, quantos movimentos que passaram por Niterói, começaram e sumiram, e a Betânia continua. A imagem minha da Betânia é desse navio que vai, cruzando os mares, leva as pancadas de um lado do outro, mas está ali firme. E isso em razão da sua fidelidade à palavra de Deus. Irmãos, então vamos para a última exposição, Gálatas capítulo 6, versículo 11. Todos acharam? Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Essa é uma declaração que me consola hoje em relação ao meu comportamento ontem no púlpito da minha igreja. Eu tenho andado muito incomodado com a minha forma por demais passional de pregar. Embora tenha uma consolação no ministério de Spurgeon. Contam que Spurgeon, quando ele terminava de pregar, ele tinha a sensação que estaria para sofrer um desmaio, tamanha a exaustão física que ele era levado por conta do seu envolvimento emocional com a pregação da palavra de Deus. Ele simplesmente, após a pregação, deixar o púlpito, ele desabava na cadeira onde ele sentava no tabernáculo metropolitano de Londres.
Então, ontem até que eu vinha dando um bom testemunho na minha pregação. O meu texto era João, capítulo 6, a partir do versículo 41. E eu vim pregando, vim expondo o texto. Eu sou o pão que desceu do céu, disse o Senhor Jesus, ao que os judeus replicaram: mas não é possível, você não é filho de Maria, não é filho de José, nós jogamos pipa contigo, nós tivemos urinar naquela árvore, tem cadeira lá em casa, tem mesa que foi construída por você e pelo seu pai José, que história é essa que você é o pão que desceu do céu? Aí o Senhor Jesus trata de dar uma explicação para eles, do porquê de algumas pessoas crerem nesse absurdo, que aquele carpinteiro era o Filho de Deus. Ele disse a seguinte coisa: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando eu fui falar sobre eu ressuscitarei, e eu o ressuscitarei no último dia, eu fui tomado por uma comoção, que eu tive uma reação física, que eu perdi o ar e uma dor no peito, como se o peito tivesse contraído, e eu não conseguia deixar de falar, de uma forma por demais exaltada, sobre o significado daquele texto. Porque ele vai nos ressuscitar no final dos tempos, no último dia, porque ele nos predestinou antes da criação do tempo e do espaço. O que significa, portanto, é que é impossível que o túmulo nos retenha. Por que é impossível que o túmulo nos retenha? Porque o amor é mais forte do que a morte. Ele nos predestinou e um dia o nosso espírito se encontrará novamente com o corpo glorificado e nós vamos viver para sempre com o Senhor. Eu fiquei tão tomado que eu cheguei a dizer para as pessoas a seguinte coisa no culto de ontem: que vocês entendam que eu estou profetizando para vocês, porque todos nós vamos ter que passar pelo vale da sombra da morte, e é essa palavra que vai nos consolar quando aquele dia chegar. E por aí fui desenvolvendo a ideia. Saí da igreja arrasado, falei, poderia ter falado isso com muito mais calma e tal, perdi o controle, meu Deus, o espírito do profeta está sujeito ao profeta e tal. Mas aí eu me deparo com essa declaração aqui do apóstolo Paulo: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Uma interpretação, que é a que John Stott faz desse verso, é que ele estava tão envolvido com a mensagem, que ele tinha algo tão importante para dizer para os Gálatas no encerramento da epístola, que ele pegou a pena da mão do escriba e disse o seguinte: essa parte final eu vou escrever em letra grande. Muito provavelmente essa é a interpretação. Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Está dizendo o seguinte: aquilo sobre o que eu passo a falar é por demais importante. E o que ele tem a dizer? Todos os que querem ostentar-se na carne. Quem são os que querem ostentar-se na carne? O que caracteriza esse comportamento? São pessoas, isso é uma coisa louca, gente. São pessoas envolvidas com religião, envolvidas com igreja, envolvidas com a obra missionária, e cujo objetivo é a busca por visibilidade. Elas querem se ostentar na carne, elas querem se tornar populares, elas querem ser amadas, elas querem ser reverenciadas de uma forma profundamente carnal. É bem verdade que esse tipo de comportamento ele pode assumir as mais diferentes formas. Nessa passagem, assume uma forma esquisita. Ivande, eu lendo isso aqui hoje, pensei em você, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, isso aqui é o fim do mundo. A que ponto a instituição religiosa pode chegar, ou o que a instituição religiosa pode fazer conosco, ou o que nós podemos fazer com ela. Porque olha o que ele diz, olha a que ponto chegou a vaidade humana. Porque entenda, a vaidade humana é uma motivação que pode levar uma pessoa a se envolver com política, pode levar a pessoa para o mundo das artes e pode fazer com que o sujeito se transforme num pastor.
E aí, olha o que o texto diz: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes. O que estava acontecendo ali? Não é interpretação minha, gente, é a interpretação dos eruditos, e o texto também é muito claro. Eles contavam prepúcio. O sujeito, então, ele se imiscuía na igreja, fazia a cabeça da membresia, levava o crente a buscar ajuda em Moisés, a buscar ajuda na lei, a crer que o batismo não bastava, movido por fé, que era necessária a circuncisão e a sujeição às leis do Antigo Testamento. E quando eles realizavam essa façanha, eles contavam para os judeus. É como se o sujeito dissesse a seguinte coisa: olha, eu entrei na igreja Betânia, me envolvi com a comunidade, olha, consegui arrancar aquela raça do marxismo. Agora a igreja Betânia é uma igreja neoliberal. Ou o contrário, aquela igreja de almofadinhas, aquela igreja que não tinha visão pobre, agora estão todos inclinados para a ideologia de esquerda. E nós poderíamos multiplicar os exemplos, não apenas de natureza ideológica. Poderíamos pensar em outras metas mais, que nós, que pastores, que líderes, que pessoas envolvidas com religião podem intencionar alcançar, a fim de alcançarem esse objetivo. Ostentarem-se na carne. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes. Você consegue imaginar uma coisa como essa? Esses dias o meu sogro, que é médico, ortopedista, cirurgião, virou-se para mim e disse a seguinte coisa: eu fiquei petrificado. Estou preocupado com fulano, que foi meu residente. Mas por que, seu Humberto? Ele está operando sem necessidade. Eu não acreditei. Você imagina um sujeito abrir o corpo de um outro. Gente, anestesia geral, sem necessidade. E nesse caso aqui, eles estavam levando os membros da igreja, do sexo masculino, à circuncisão, a fim de poderem voltar para Jerusalém e contar o número de prepúcios que eles conquistaram. De chegar lá podendo dizer o seguinte: olha, nós corrigimos o trabalho de Paulo. A coisa estava virando uma seita. Eles estavam se distanciando de Moisés, do Antigo Testamento, um negócio muito perigoso. Ele estava pregando uma doutrina louca, que o homem pode ser salvo pela graça mediante a fé somente. Não, nós fizemos um trabalho duro, fomos de casa em casa e os convencemos que os homens que não se circuncidassem não entrariam no reino dos céus. Então o apóstolo Paulo escreve a carta ensandecido. Ele está dizendo o seguinte: eles estão usando vocês. Gente, eu penso que eu posso ter uma liberdade de fazer uma aplicação política de uma passagem como essa. Não há a mínima dúvida que tem movimentos no Brasil, think tanks, conforme se diz, partidos políticos que estão de olho no voto evangélico. E esses caras estão assumindo uma fachada de conservadorismo para ganharem o nosso voto. Eles lidam com pesquisa. E eles estudam a nossa forma de pensar. Eles não têm como ignorar 50 milhões de pessoas. E 50 milhões de pessoas, sob alguns aspectos, muito parecidas. E o que o apóstolo Paulo está dizendo: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes. O que o Evangelho faz? O Evangelho nos torna imunes a essa manipulação.
O que o Evangelho opera? O Evangelho nos dá essa independência de pensamento que faz com que nós não nos tornemos presas fáceis nas mãos de pastores. Quando o sujeito me vem propor uma coisa como essa, eu pergunto para ele, de que texto do Evangelho de Jesus Cristo o Senhor tirou o que está propondo que eu faça? Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, vocês me permitam repetir, esses caras estão usando vocês. Eles não têm interesse na salvação de vocês, no bem-estar espiritual de vocês. Eles estão botando na boca de Deus o que nunca falou, o que Deus nunca falou, e tudo o que eles querem é ostentarem-se na carne. E não apenas isso, olha o que diz a parte B do verso 12. Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O que significa, portanto, a seguinte coisa, que havia entre eles pessoas que não acreditavam no que pregavam. Eu conheci gente assim. Eu sei de um ministro presbiteriano do nosso país que ele diz a seguinte coisa, um é o meu discurso na academia, outro é o meu discurso na igreja. Se eu pregar na igreja o que eu prego na academia, ele não vai dizer isso. Mas é o que está subentendido, eu perco o meu salário. Porque na academia, ele relativiza as Sagradas Escrituras. Ele põe em xeque a inspiração da Bíblia. Ele diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. E na igreja ele sabe que se num domingo fizer uma afirmação como essa, ele vai ser expulso da igreja. E vai perder o salário. Então ele precisa de um organismo vivo, no qual ele possa penetrar, do qual ele possa extrair o seu sustento, e vivendo essa duplicidade. No meio acadêmico, um é o discurso. Dentro da igreja é outro. Tem gente que vive assim. E o que o apóstolo Paulo está declarando, que nesse caso aqui específico, não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Só voltando 2000 anos para nós termos uma ideia do que isso representa. Porque significava você ser exposto à experiência de não poder botar o pé em sinagoga, de não poder viabilizar os seus negócios. Era uma coerção social, cultural, religiosa, pavorosíssimas. E esses homens temiam ficarem com a religião da cruz, não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque se eles pregassem a cruz de Cristo, eles teriam que dizer o seguinte, essa é a morte do Cordeiro. Olha, partes inteiras do Antigo Testamento não têm mais aplicação na vida dos crentes. Ele cumpriu a lei. A chave hermenêutica das Sagradas Escrituras, mais do que nunca, agora é Jesus Cristo. E a própria lei deve ser interpretada no espírito do Evangelho, de um povo que foi emancipado de Moisés, e que não lê mais a Bíblia como quem lê os estatutos de um Senhor rigoroso e que ameaça com penas severas os que não cumprirem a sua vontade, passando assim a ver as Sagradas Escrituras como a carta de amor do Pai. E dizer então, imagine só, peregrinação a Jerusalém, acabou. Imagine o baque na economia da cidade, com aqueles missionários dizendo, olha, o que Deus pede agora é que varões e varoas levantem mãos santas, sem ira, sem animosidade em todo lugar. O templo agora é a beira da praia, é o alto da montanha, é o vale, é o bosque, é o banheiro da sua casa. Você não precisa nem se curvar mais para Jerusalém. Você não tem necessidade disso. Você está livre de guardar a Páscoa, está livre de guardar o Pentecostes, está livre de circuncisão, está livre das leis civis, está livre das leis cerimoniais, está livre de uma cultura que enlouquecia as pessoas, de um padrão de vida que ninguém jamais conseguiu viver. Então, é impossível pregar o evangelho puro e não ser perseguido. É isso que ele está dizendo.
somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A cruz de Cristo pressupõe uma humanidade caída. Vai pregar isso na academia. Vai escrever um artigo no jornal, expressar esse ponto de vista. Vai dizer que a humanidade inteira está morta nos seus delitos e pecados. E o que a Bíblia ensina é profundamente racional, a evidência empírica de que os homens estão mortos nos seus delitos e pecados. Nós estamos falando de uma espécie produtora de guerras, causadora de injustiças sociais, fomentadora de desigualdades sociais num planeta rico. Mas quem gosta de ouvir esse tipo de coisa? Quem gosta de ouvir que sua castidade, sua pureza sexual, suas esmolas não cooperam para a sua redenção, que essa salvação é incomprável? Isso é muito humilhante. Os filhos de Adão ficam enlouquecidos com uma pregação como essa. Ela só funciona nos desesperados. Ela só funciona nos que estão em agonia moral. Elas só funcionam nos que foram flagrados na cama do motel com a amante. Só funciona na vida dos publicanos e das meretrizes, que, em razão do seu envolvimento com o pecado, têm contato explícito, claro, evidente, empiricamente comprovado, com a sua pecaminosidade, e passam a anelar por um Pai, por um Deus gracioso. Mas se esse não é o background da alma, vamos assim dizer, essa mensagem é um horror. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que essa será sempre a tentação do pregador. Isso vai acompanhar a vida do pregador até a morte. Temer ser perseguido por causa da cruz de Cristo. Por exemplo, você num domingo declarar explicitamente para um auditório misto de pessoas que estão na pré-modernidade, outras que se encontram na modernidade, uma ou outra de mentalidade chamada pós-moderna, não gosto muito dessa designação, você dizer para elas, num domingo qualquer, que Jesus veio para nos livrar da ira vindoura. Quem tem peito para dizer uma coisa como essa em algumas das cidades desse planeta? Vai pregar sobre isso em Paris, vai pregar sobre isso em Nova York, vai pregar sobre isso em Amsterdã. Que o Evangelho tem como objetivo nos livrar da ira vindoura. E que alguém aqui me diga que isso não é verdade. Que a ira vindoura é um fato, que é uma exigência da santidade divina. Que os perpetradores dessa maldade toda, quem fomenta a guerra, quem fomenta a destruição da natureza, quem fomenta a miséria, vai ter que prestar contas ao justo juiz do universo. E que Jesus veio, portanto, para livrar o homem dessa terrível condição, ou dessa terrível perdição. Então o apóstolo Paulo declara que havia, portanto, no primeiro século, na região da Galácia, esses falsos profetas. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, entenda uma coisa. Isso vale até para mim. Mas permitam-me pregar contra a classe e protegê-los do que um homem como eu pode fazer com sua vida, com a sua família. A partir do momento, entenda o que eu vou lhe dizer, que você desenvolve uma alma religiosa, você passa a pensar em termos de valores absolutos, de certo e de errado, de um Deus santo, que julga, não caprichosamente, mas por justos motivos, quem o menospreza e destrói a vida do seu semelhante. A partir do momento que você passa a pensar com essas categorias, você se expõe
a uma das formas de manipulação mais difíceis de ser detectada pelo espírito humano. Isso em razão do fato, vou cair aqui num misticismo, mas que eu acho que é bíblico, de Satanás explorar o que de mais bonito existe na sua vida. Aí surge um falso profeta. Se você não tiver a blindagem do evangelho, ele vai botar você para se circuncidar, vai te usar, vai arrancar sua pele, fazer, conforme dizia Lutero para os papas, vai fazer churrasco com a sua carne. Portanto, a blindagem do evangelho é de fundamental importância para que a igreja se emancipe do pastor. E de qualquer forma de tradição, de cultura religiosa que não tenha como fundamento o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem como mensagem central a morte de Jesus Cristo, que sempre haverá de ser um problema para a vida daqueles que a proclamam. Verso 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar... Olha, Vande, você que lida com aconselhamento e ouve coisas dos membros das igrejas, sabe, que por ética profissional, por temor de Deus, você não ousa falar em público. Mas muitas destas nós sabemos. Às vezes, pessoas nos apresentam o nome de pregadores para falar em congresso, a gente tem que ficar calado. Dizer o seguinte, não, esse não, mas por quê? Permita-me não falar. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Ele está dizendo o seguinte, esse pessoal está exigindo de vocês o que não pratica. É como se ele dissesse o seguinte, eu os conheço, são os tarados. São cheios de deformidade. Eles não creem no que pregam. Eles se apresentam com essa aura de castidade, declaram ser abstêmios, que não tocam a bebida alcoólica, demonstram uma grande preocupação com a pureza da lei, a manutenção dos valores morais do Antigo Testamento. Contudo, vai conversar com as esposas desses homens. Vai gastar um tempo com seus filhos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. O que o apóstolo Paulo, portanto, está aqui dizendo é que esses ambientes profundamente legalistas, conservadores, têm como característica a hipocrisia. E o tiro sair pela culatra. É interessante que uma pessoa esses dias reclamou comigo, mas escreveu um texto longo nas redes sociais dizendo que eu estou pregando por demais a graça de Deus. Um texto longo. E dizendo que você está enfatizando demais a justificação pela fé. Mas, meu Deus do céu, eu não tenho, hoje, eu, Antônio Carlos, convertido há 35 anos nessa igreja, 55 anos de idade, lidando com o ser humano, manhã, tarde e noite, de todos os níveis sociais, não tenho a mínima esperança dos ideais morais do cristianismo serem alcançados por nós sem uma compreensão do Evangelho. Se não entra essa mensagem que desneurotiza, que quebra a fobia de Deus, que o emancipa, que o faz ver a sua relação com Deus não mais baseada na lei, mas baseada no amor por Cristo. Ora, eu estou recebendo minha mãe lá em casa. Minha mãe tem 80 anos, é viúva, mora sozinha. E eu a trouxe para minha casa. E procuro abraçá-la, estava morrendo de saudade dela. E dar a ela um tratamento digno. Eu pergunto a você, eu preciso de legislação para fazer isso?
Eleve um sentimento desse ao infinito e você terá uma ideia do crente relacionado com Deus no espírito do Evangelho. Ele não precisa de lei. Ele está ensandecido de amor por este Salvador que o salvou gratuitamente. Então, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Eles não cumprem nada, nem as leis cerimoniais, nada. Não vivem o que pregam. E eles simplesmente transformaram a religião em comércio e não querem pagar o preço do compromisso com a cruz. Antes, querem que vos circuncideis. É o fim do mundo isso aqui, gente. É o fim do mundo. Isso já acontecia no primeiro século. Querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Vocês estão entendendo o ponto? Está claro para vocês? Querem que vos circuncideis para, olha lá, para se gloriarem na vossa carne. Eles querem operar uma mudança de comportamento em vocês para se apresentarem em Jerusalém como os reformadores. Para mostrar o número de pessoas que eles trouxeram para a antiga e neurotizante religião. Especialmente por conta da influência do farisaísmo, tão presente naqueles dias em Jerusalém. Para se gloriarem na vossa carne. Você sabe o que é isso, gente? Isso é uma loucura. É o pastor com a calculadora, somando números de membros e torcendo para poder dizer que a igreja dele é a que mais batizou pessoas na cidade onde a igreja foi plantada. Esses dias me falaram de uma região do Rio de Janeiro, onde está havendo essa disputa. Igrejas de uma mesma denominação. E a batalha do momento é a liderança da igreja convencer o mundo evangélico que a sua igreja é a igreja que tem mais membros naquela região do Rio de Janeiro. É um negócio assustador. E aqui está o apóstolo Paulo dizendo: antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. É uma coisa impressionante. O que a Igreja Católica conseguiu fazer na Idade Média, pelo fato da cristandade não estar blindada pelo Evangelho. Eu acabei de ler a biografia de Lutero, do Roland Baton. Talvez seja a maior biografia sobre a vida do grande reformador alemão. Eu li 2 vezes, absolutamente encantado com esse retrato apresentado pelo Roland Baton. É cativo a palavra, é a tradução para o português. Em inglês é Here I Stand. Se tornou muito famoso no mundo, uma biografia aclamada, inclusive, pelo New York Times, reconhecendo que é um belo trabalho. E o Roland Baton descreve a crise que Lutero teve em Roma. A primeira coisa que chamou a sua atenção foi a ida ao confessionário e a falta de temor de Deus dos padres. Ele dizia: não há temor de Deus, não há santidade em Roma. Ele subiu as escadarias lá de Pilatos, supostamente então levadas para Roma, de joelhos, beijando cada degrau e recitando o Pai Nosso. Ele conta que quando ele chegou na parte final, né, no último degrau da escada, ele perguntou para si mesmo: será que é mesmo assim? Eu fiquei assustado. Roma mandou para a Alemanha um pregador chamado Tetzel. Lutero ficou alucinado.
que ele dizia o seguinte: eu posso ver agora no purgatório seu pai e sua mãe clamando, eu o eduquei, eu o vesti, eu cuidei de você a vida inteira, e agora você é incapaz de me tirar deste lugar de tormento. Aí ele se virava para o povo e dizia: então ouçam a voz do Papa. Assim que a moeda bate no fundo do cofre, a alma é liberada do purgatório. Gente, não subestime que isso pode acontecer hoje no meio evangélico. Eu acabei de receber algumas famílias de uma igreja neopentecostal do Rio de Janeiro. Uma gente preciosa, mas que entrou numa crise sem tamanho com a sua igreja de origem. E vários me disseram a seguinte coisa, que quando foram anunciar para o pastor a decisão de deixarem a igreja e se dirigirem para a nossa, o pastor teria dito a seguinte coisa: vocês podem ir, mas não vão sair daqui com a minha bênção. Sinceramente, gente, é coisa de dar uma banana para um irresponsável como esse. Pois a palavra de Deus diz: pastoreai o rebanho, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas tornando-vos exemplos para o rebanho. Agora, é claro que se nós não conhecermos as Sagradas Escrituras, nós vamos ficar expostos a esse tipo de coisa. Por exemplo, vocês me permitam sair de um ponto. Olha, se eu estiver sendo ideologicamente aqui condicionado, podem falar. Mas me parece que é um tema do momento. Há uma linha especialmente presente no calvinismo brasileiro, que tem recebido a influência desse calvinismo filtrado por parte do protestantismo americano. Eles pegam Romanos 13, que fala sobre o Estado portando a espada como vingador de Deus, e associado a isso a doutrina da queda, e propõe a seguinte coisa: votar nos candidatos tiro, pancada e bomba. E que nós precisamos de penas mais rigorosas, de punições mais céleres. E só um golpe militar para dar conta desse país. Essa anarquia moral, essas exposições de arte, só um golpe. Esse povo não nasceu para a democracia. Eu fiquei pensando, acabei de escrever um artigo. As nossas igrejas estão abrindo as suas portas para um espírito fascista, assustador, com base nessa visão distorcida das Sagradas Escrituras, que tem como característica elevar um aspecto da verdade à condição de verdade completa. Eles pegam a doutrina da queda e dizem o seguinte: olha o que a Bíblia diz: o homem é por natureza filho da ira, ele é servo do mundo, ele é escravo do mundo, da carne e do diabo. Não há outra saída. O Estado tem que brandir a sua espada e por aí vai. Eu penso o seguinte: mas calma aí. Essa doutrina me coloca também diante de outras questões. Uma questão, por exemplo: a farda não regenera o homem. Quem julga os juízes e quem vigia os vigias? A queda não vale, então, para os que operam o sistema de justiça criminal? Como que eu posso defender a doutrina da queda e tolerar um regime totalitarista, quando a queda é uma disseminadora de desconfiança política? Uma vez que ela me leva a acreditar que os filhos de Adão não conseguem lidar bem com o poder, seja o poder econômico, seja o poder político, seja o poder eclesiástico. Portanto, ninguém pode ser investido de uma autoridade inquestionável.
Não podemos viver num ambiente em que a imprensa não possa fazer jornalismo investigativo, em que as pessoas não possam ir às ruas e o governante não receber crítica da sociedade. Por quê? Porque o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. E se eu sou crente numa doutrina como essa, eu creio numa doutrina como essa, é pressuposto intelectual meu, um outro ponto, eu vou ser um amante da democracia. Eu quero que esse poder seja diluído. E outro ponto também de fundamental importância, eu vou querer fomentar a justiça social. Porque eu não posso viver em modelos de sociedade que funcionem como obstetras do crime. Pois dependendo do tipo de vida que os seres humanos vivem, o mal latente se torna patente. E o Brasil funciona assim. Ele põe para fora do brasileiro o que o brasileiro tem de pior. Então, daí a importância de compreendermos as Sagradas Escrituras, compreendermos o Evangelho, termos uma visão simétrica da palavra de Deus, daí a importância de nós entrarmos em diálogo com a história. Olha, eu recomendo nesse sentido fervorosamente para vocês um documentário que está no Netflix, feito por uma produtora americana chamada PBS. Em geral, tudo da PBS é muito bom. Chamado Prohibition, que trata da história da lei seca nos Estados Unidos. E o mais impressionante, tudo começou nas igrejas evangélicas, com crentes piedosos combatendo o uso de bebida alcoólica e o funcionamento de bares nas cidades americanas. Aí eles iam para a porta dos bares. Houve o caso de uma senhora que pegou um martelo, ela ia de bar em bar quebrando os bares, e ninguém ousava tocar nela. Aí o documentário vai mostrando como que o Congresso foi envolvido pelo discurso conservador da igreja. Até que chegou o ponto que a emenda foi votada. A lei foi prescrita. Os bares fechados. As fábricas de bebida alcoólica também impedidas de funcionar. No dia que a lei foi aprovada, houve um culto de ações de graças na igreja congregacional de Washington, com todos dando glória a Deus. Para alguns, poucos anos depois, terem que conviver com corrupção política, terem que conviver com Al Capone, com a criação de facções criminosas. Os próprios congressistas que votaram a lei, recebendo clandestinamente bebida alcoólica, presidente dos Estados Unidos usando álcool, uma hipocrisia generalizada, tentando lidar com o pecado com legislação. Então vocês vejam a importância do que essa passagem diz, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. O ponto que eu quero chegar, eu dei essa volta toda para enfatizar o seguinte ponto, que se a igreja não estiver alicerçada no Evangelho, vai estar vulnerável a esse tipo de manipulação cretina. Vocês me perdoem falar nesses termos, mas é muito duro você saber que hoje declaram que não há nada mais atrasado no Congresso Nacional do que 3 bancadas. A bancada da bala, a bancada do boi e a bancada da Bíblia. Com esses caras indo para as redes sociais e para a televisão, para apresentarem um tipo de cristianismo que está fechando o coração de milhões de brasileiros para a pregação do Evangelho. Isso que Lutero viu na Reforma Protestante, quando os primeiros convertidos saíram batendo em padre, quebrando imagem, destruindo igreja, Lutero disse a seguinte coisa: o que esses crentes estão fazendo é 1000 vezes pior do que toda ofensiva do Papa.
Será que eles não entendem que todas as vitórias que obtivemos até agora foi porque a doutrina da justificação pela fé se espalhou pela Alemanha? E chegou a Roma, chegou a Paris, chegou a Zurique, chegou a Genebra? Será que eles não entendem? Aí ele fala até num tom que lhe é peculiar, que enquanto eu bebo a minha cerveja com Amsdorff e Melanchthon, a minha palavra vai devastando o papado, sem a gente precisar matar, sem a gente precisar destruir. Então Lutero entendeu o seguinte, que os maiores golpes que a reforma protestante sofreu nos seus primórdios foram desferidos pelos próprios primeiros convertidos ao protestantismo, com esse radicalismo. Então, é o que está acontecendo hoje no Brasil. Esses artigos que escrevem, as críticas que são feitas ao cristianismo, nada disso causa mais estrago do que o comportamento dessas figuras públicas evangélicas. Verso 14, mas longe de mim, gloriar-me, longe de mim, gabar-me, exaltar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma declaração maravilhosa. Esse é o fundamento da minha alegria, da minha esperança. É o único motivo que eu me encontro na vida para me sentir alguém. É o que ele está dizendo. Não tem habilidade, seja de que natureza for, que me possibilite sentir a glória que eu sinto quando me vejo como objeto desse sacrifício. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso aqui, gente, eu agora me sinto totalmente impotente para prosseguir. Eu fico pensando, meu Deus, qual pregador que está à altura de uma declaração como essa? Como mostrar a sua glória? Como revelar a sua beleza? Longe de mim, mas nem pensar. Nem pensar. Eu gloriar-me em outra coisa. Eu me lembro de um pastor que ele concluiu um curso chamado de Doctor in Ministry, que não chega nem a ser o PhD acadêmico. Doctor in Ministry. Me contaram, não sei se é verdade, mas tudo pode acontecer, que ele chegou na igreja e teria dito a seguinte coisa: a partir de agora eu peço que os membros da igreja me chamem de doutor reverendo. Isso é possível. Me contaram uma outra história, talvez seja uma denota, mas me contaram como verdade. O sujeito voltou dos Estados Unidos, passou muito tempo na América, e no seu reencontro com a igreja disse a seguinte coisa: amados irmãos, eu passei muito tempo fora do Brasil, então, falando somente inglês, e eu quero pedir então a permissão a vocês de pregar em inglês e me traduzir. Deve ser piada, mas a pessoa me contou como um fato. Tudo é possível nesse mundo, porque a religião é um caminho, e um caminho para muitos mais rápido de ascensão social, de obtenção de visibilidade do que outros. Então, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim ou para o mundo. Vamos tentar entender isso. O que ele está dizendo é o seguinte: através dela, eu conquistei o cosmos, eu passei a ter o status de filho de Deus, eu sou herdeiro com Cristo de todas as... Aqui vai então a libertação da libertação. Tem para mim, mais uma vez, Vande, falando para você, que se um terapeuta cristão conseguir conduzir o seu paciente a um ponto como esse, eis a vitória suprema. É o sujeito dizer a seguinte coisa: eu não tenho mais pelo que lutar. Tudo é meu. Tudo é de Cristo. E, consequentemente, tudo pertence a mim, porque eu estou conectado a Ele. Tudo foi feito por amor a mim. E agora, onde quer que haja inteligência no universo, eu terei que ser reconhecido como um filho comprado pelo sangue do unigênito. Eu vou lutar pelo quê? Aí ele, então,
O que eu gosto do apóstolo Paulo é o pensamento lógico. Doutrina, experiência e prática. Ele formula um argumento. A cruz me garante tudo. A cruz é o fundamento da minha autoestima, da minha alegria, da minha esperança. Portanto, o que é o mundo? O que é o prêmio Nobel? O que é a medalha Tiradentes? O que é a primeira página da Veja? O que é o título de doutor reverendo? O que significa pregar nos congressos? Logo, eu estou crucificado para o mundo. Ou seja, isso aqui é a liberdade das liberdades. Ele está dizendo o seguinte: eu estou blindado para o recebimento do script do mundo. Outro dia eu ouvi alguém dizer a seguinte coisa, que nós vivemos num modelo de sociedade que não apenas cria consumidores, mas também que não apenas cria produtos para os consumidores, como também cria consumidores para os produtos. Ou seja, nós vivemos num modelo de sociedade que desperta em nós desejos, sem cuja satisfação nós poderíamos viver muito bem. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: ganhei independência para assistir os comerciais da televisão, ganhei independência para ler revista, ganhei independência para ir ao cinema. Eles não têm mais como me manipular, eles não têm mais como me escravizar, eles não têm mais como prescrever para mim a sua agenda. Eles não têm mais como me levarem a comprar o que eu não preciso para agradar a quem eu não gosto. Eu estou crucificado para o mundo. Isso aqui é o livre. Aqui realmente, aqui é a vitória sobre os principados e potestades. Aqui é a cabeça da serpente sobre os pés do crente. Estou crucificado para o mundo. Ou seja, eu posso ficar em casa na sexta-feira à noite, lendo um romance, um poema, meditando nas Sagradas Escrituras, ouvindo música clássica. Agora, o inverso também vale. O mundo está crucificado para mim. Não encontro nele, nesse sistema, na forma como essa coisa está construída e funciona, alguma coisa que atraia homem que viu o que eu vi. É como diz se lembra, André? Francis Schaeffer, em Verdadeira Espiritualidade. O que é a verdadeira espiritualidade? É ir ao céu, ressurreto. Você lembra, Vânia? Ver a glória e voltar. Como que é a cabeça de quem viu a glória e voltou? Ora, gente, se quando eu vou para a África, eu tenho uma ideia disso, por morar no Brasil, imagine que foi o céu e viu a glória, contemplou aquilo que ao homem não é digno referir, que teve um vislumbre do significado de nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: o meu foco é o Evangelho, o meu foco é a cruz, o meu prazer é glorificar a Cristo. É nesse ponto que eu não entendo como tem crentes que demonstram mais paixão pelo neoliberalismo, pelo marxismo, do que pelo Evangelho. E faço hoje para o protestantismo brasileiro a mesma crítica que Tim Keller faz para o protestantismo americano, quando ele diz a seguinte coisa: hoje nos Estados Unidos, ele fala isso no livro Justiça Generosa, hoje nos Estados Unidos da América há cristãos que são mais democratas e republicanos do que crentes.
Isso é um fato. É impressionante como que essa gente defende apaixonadamente essas ideologias nas redes sociais e não demonstra o mesmo fogo pelo Evangelho de Jesus Cristo. É coisa muito triste você passar por essa vida convertendo pessoas ao marxismo, ao neoliberalismo, ou seja, que ideologia for, sem ter levado ninguém a Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu estou crucificado para o mundo. Não estou dizendo que você não deva falar, você não deva discutir, que você não deva dizer, eu tenho uma preferência, a minha preferência é essa, eu acho que isso aqui se ajusta melhor ao Evangelho. O que você não pode é ter paixão maior do que Jesus, especialmente Jesus na cruz, crucificado. Verso 15: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. De que vale a cerimônia que deixa uma cicatriz externa, se o coração ainda não sofreu esse talho produzido pela passagem do Espírito Santo? O que o apóstolo Paulo está dizendo, portanto, aqui tem uma aplicação profundíssima. Que o que vale não é você ter decorado a Confissão de Westminster. O que vale não é você ser calvinista. O que vale não é você ser membro de igreja. Embora tudo isso tenha o seu valor, não há nada mais importante do que ser nova criatura, do que ter passado pela experiência de perdão de pecados, ter a vida de Deus na alma, de poder dizer todos os dias da sua vida: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então o apóstolo Paulo está aqui dizendo o seguinte: eles estão lidando com exterioridade. O que vale é ser nova criatura. Veja só, está nas ruas lutando pela justiça social, ter 1.500 grupos pequenos na igreja, tudo isso tem um valor. Mas notem bem, o que vale é ser nova criatura. O que vale é esses bancos estarem cheios de pessoas humanas, de gente doce. O que vale é quando você volta para casa, o filho vai à porta recebê-lo, porque o seu retorno por lar é o retorno de um anjo. O que vale é a sua vida fazer bem. O que vale é você poder me introduzir na sua casa e eu não ser uma ameaça para a sua família, pois eu não sou uma serpente, eu sou uma ovelha de Jesus Cristo. O que vale é você não precisar chamar testemunha numa conversa comigo, por temer que eu distorça as suas palavras. O que vale é você saber que está lidando com uma pessoa cujo falar é sim, sim, não, não. O que vale é me compadecer do que sofre, do pobre, do miserável, daquele que não tem Cristo, do doente, do que se encontra em agonia moral, agonia espiritual, agonia emocional. O que vale é isso. O que vale é ser nova criatura. Verso 16, isso aqui é seríssimo. As advertências que os comentaristas bíblicos que eu li fazem sobre esse verso são muito sérias. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, o que ele está falando aqui? A todos quantos andarem de conformidade com esse cânon, com essa vara de medir. O que ele está dizendo é isso. O que ele está dizendo é que o Evangelho, ele pode ser comparado, isso do ponto de vista da adesão de pessoas à igreja, da sua relação com Cristo, daquilo que nós devemos fazer a partir do momento em que uma pessoa se aproxima da igreja. O ato de estender a destra da comunhão. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Evangelho, ele funciona. Como é que eu poderia dizer, meu Deus? Que o Espírito Santo me ajude. O Evangelho funciona como o fundamento da comunhão, como a base da unidade, como aquele instrumento que nos permite preservar a identidade da igreja.
e tratar um ser humano como irmão em Cristo. Ele diz então, a todos os que andarem de conformidade com esta regra, todos os que viverem no espírito do Evangelho, todos os que, portanto, veja só, passarem pelo crivo da mensagem de Cristo, todos, portanto, que passarem, vamos assim dizer, no teste da medição desse cânon, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia. O que ele está dizendo é a seguinte coisa, aqui, portanto, nós pastores, presbíteros, que a gente trema diante de Deus, entendo o que eu vou lhe dizer, eu falo nesses termos que é uma questão de vida ou morte, eu não quero ser dramático. Ele está dizendo o seguinte, onde o evangelho não é pregado, não há paz. E esse que é o ponto. Veja só, a Bíblia pode estar sendo pregada, mas se o evangelho não está sendo pregado, não há paz. E outro ponto, isso é impressionante, não há manifestação da misericórdia. E o que é a misericórdia? É aquele socorro de Deus, ou aquela expressão do amor de Deus, que o leva a socorrer o que sofre, e que não dispõe de recursos para se livrar da sua dor. Então a misericórdia é quando Deus o socorre, trazendo a solução para um problema do qual você não dá conta. Estou sendo claro? E o que o apóstolo Paulo está dizendo é, paz e misericórdia a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia. Quer dizer, aqui está o fundamento da alegria da igreja. Por isso que nós devemos resistir ao legalismo. Por isso que nós devemos fazer a oposição a toda tendência de diluir o conteúdo do Evangelho. Por isso que nós não podemos pregar os 10 mandamentos quase que insinuando que quem os cumprir será salvo. A todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. E aqui então, o apóstolo Paulo está declarando que botar uma bandeira de Israel atrás do púlpito, num templo cristão, é uma heresia. Porque Deus não tem dois povos. Deus tem um único povo, o seu Israel, que é a comunidade de judeus e gentios que se reconciliaram com o Pai através de Jesus Cristo. Paz e misericórdia ao Israel de Deus, que somos nós, homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações, que fomos reconciliados por Deus através de Cristo, porque Deus fez essa promessa a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Ah, meu Deus, estou terminando. Minha última pregação aqui na Betânia. Espero que não seja a última da minha vida, né? Quanto ao mais, essa declaração, é nessas horas que eu sinto consolo, sabe? Por isso que eu me identifico mais com Lutero do que com Calvino. Calvino, eu olho para ele e digo o seguinte, isso aqui é um ideal inalcançável. Não que eu não o ame, completamente apaixonado por Calvino, a tal ponto que 2 anos atrás, quando eu fui a Genebra, eu cheguei na casa de Calvino, liguei meu celular e gravei todos os passos que Calvino tinha que dar até a igreja onde ele pregava. Tamanha a minha paixão por Calvino. Só que eu olho para Calvino e digo o seguinte, eu não consigo, esse é um homem de ferro. Ele é muito preciso, é muito exato. Sabe? Ele não fala bobagem. Eu olho para Lutero, não. Lutero escancarado. Lutero é uma coisa impressionante. Impressionante as declarações. As mensagens de Erasmo de Roterdã são maravilhosas. Elas mais podem ser comparadas a estrume em bandeja de prata.
Um negócio muito bem apresentado, mas por esterco. Isso é Lutero. Então, quando eu olho aqui para o apóstolo Paulo, eu vejo essa humanidade. Porque a Bíblia é isso. É o tesouro que habita em vaso de barro. É a revelação mediada pela personalidade humana. Quanto ao mais, ninguém me enche a paciência. Ninguém me perturbe. Ninguém me faça perder o seu tempo. Não vou discutir. Não vou gastar da minha energia com você. Por quê? Porque enquanto você fica nas redes sociais, azucrinando a minha vida, eu estou dando meu sangue por Jesus Cristo. É isso que ele está falando. Porque ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ninguém me moleste, porque a minha religião não consiste em arrancar prepúcio, mas é envelhecer antes do tempo em razão do meu compromisso com a cruz. Ninguém me torre a paciência, não vem discutir comigo. Por onde você tem andado? Quantos miseráveis você tem socorrido? Quantas igrejas você plantou? Quantas pessoas você levou a Cristo? Ninguém me moleste, porque eu tenho cicatriz no meu corpo, perigos que eu corri, sofrimentos que eu enfrentei, em razão de um amor pelo Evangelho que me fez morrer para o mundo e o mundo morrer para mim. O que ele está dizendo é isso. Que esses caras parem de me chamar de liberal e dizer que eu estou diminuindo o padrão do Evangelho e dizendo que eu estou tornando as coisas fáceis para os gentios. Eu estou pregando o Evangelho. Já apresentei essa mensagem em Jerusalém. Todos os apóstolos a ouviram e disseram que eu estou pregando a mesma mensagem que foi pregada por Cristo, pregado para eles. E se eles andaram 3 anos com Cristo, comeram, jantaram, dormiram, acordaram com Cristo, ele se revelou a mim na estrada de Damasco. Eu sou um nascido fora de tempo. Ele falou ao meu coração e me chamou para sistematizar essa mensagem. E eu não me tornei um pregador de gabinete. Do meu gabinete para o púlpito, do púlpito para o gabinete. Eu subi montanhas. Eu desci para os vales. Eu atravessei rios. Eu fui parar em masmorras. Eu fui chicoteado, pisoteado. Você sabe o que é precisar de coragem para viver o cristianismo? Você sabe o que é, por causa da sua fé, ter gente querendo que você morra? É porque ele está dizendo o seguinte: não azucrine quem está na ponta, trabalhando e lidando com o que você não conhece. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Veja só, ninguém me moleste porque eu trago o título de doutor em teologia, não. Ninguém me moleste porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. E aí, a conclusão. A graça, só podia ser isso. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Porque tudo que ele fez, tal como nós vimos nesses últimos, eu acho que 2 anos, aqui na Betânia, 1 ano e meio talvez, tudo que ele fez foi defender a justificação pela graça mediante a fé. E ele termina dizendo: e que essa graça tenha contato com o homem interior de vocês. Que essa graça, olha lá, que essa graça seja com espírito. Que essa graça toque na mente de vocês. Que essa graça exerça influência sobre a vida emocional de vocês. Que essa graça se transforme no DNA da igreja. Agora veja só, não é algo subjetivo, porque o apóstolo Paulo nunca fala sobre amor, graça e misericórdia sem mencionar Jesus Cristo. É tudo pessoal, é a graça do Senhor Jesus. É uma obra pessoal.
É alguém lidando com você e o convencendo que você é amado com amor eterno e que o amor de Deus por você é antigo. A graça do Senhor Jesus Cristo, irmãos, depois de tudo que ele falou, depois dessa bronca, ninguém me moleste. A graça do Senhor Jesus, mas irmãos, seja com o vosso espírito, assim seja. Louvado seja o nome do Senhor pelo tempo que nós passamos aqui. Espero que ao término dessa exposição nós estejamos compreendendo mais o Evangelho e, consequentemente, amando mais o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.